aula dessa semana vai ser referente aos índices populacionais, tá? Ela é um assunto que a gente já viu também, não tem muita novidade. O ano passado a gente já viu um pouco sobre esse assunto, ele complementa um pouco mais e ele traz novamente, porque como a gente viu sobre as teorias demográficas, que são teorias que tentam apresentar para a gente quais são as maneiras que a gente pode controlar o crescimento populacional, então ele está unindo esses assuntos em relação a esse aspecto de população em relação ao mundo, tá? Os índices populacionais, o que ele vai trazer para a gente? Primeiro, sobre taxa de natalidade. O que seria taxa de natalidade? É o número de nascimentos que ocorre em um determinado lugar do planeta durante um período de um ano. Então, número de nascimentos que ocorre em um determinado lugar, certo? Taxa de natalidade. A taxa de fecundidade aí corresponde, eu coloquei aqui para vocês, uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher pode ter no seu período reprodutivo, tá? Então, quanto mais alta a taxa de fecundidade, maior será a média de filhos daquela população, certo? Então, dá para ver um controle da natalidade e da fecundidade, né? Hoje tem vários métodos possíveis de controle, certo? Então, tudo vai depender dessa organização do Estado e das famílias também, né? Ter uma consciência que quanto mais filhos, mais gastos, menos tempo para cuidar, para dar um conforto a mais a essas crianças, né? Hoje as mulheres que estão no mercado de trabalho, que têm estudo, elas estão muito mais conscientes, né? Se ter muitos filhos, mais gastos se tem, né? Então, quando a gente quer dar um conforto maior para os filhos, a gente procura repensar nesse aspecto. Então, vou ter menos filhos para que eu possa dar uma assistência boa, adequada de educação, de alimentação, de moradia, de saúde, tudo aquilo que uma criança necessita, né? Que os filhos necessitam. Então, dá para haver um controle, né? Hoje tem vários métodos, como os métodos contraceptivos, que faz com que diminua um pouco mais esse número de filhos, né? E aí faz controlar a taxa de natalidade e automaticamente a taxa de fecundidade, certo? Outro índice que ele traz para a gente é a taxa de mortalidade infantil. A mortalidade infantil se refere às crianças, a bebês, no primeiro ano de vida. Aquelas que morrem no primeiro ano de vida entram no índice de mortalidade infantil, tá? Então, do 0 até 1 ano de idade, ok? É um índice bastante preocupante em determinados pontos do nosso planeta. Aqueles países que têm uma carência muito grande, que têm uma pobreza muito grande, uma deficiência muito grande na área da saúde, na parte da alimentação, a gente vai ver um índice muito grande de crianças morrendo por falta dessas assistências, né? E o nascimento até 1 ano de vida é primordial, os cuidados com essa criança, principalmente saúde e alimentação, né? Mas que a gente vai se deparar com esses problemas sim em relação à taxa de mortalidade infantil. Depois ele lembra sobre a taxa de mortalidade. Aí se refere ao número de mortes que ocorrem durante um ano em determinados lugares do nosso planeta, tá? Então, taxa de natalidade, número de nascimentos, taxa de mortalidade, número de mortes, né? Depois, o que ele traz pra gente? A pirâmide etária. A gente já viu sobre a pirâmide etária, eu vou relembrar vocês. O que a pirâmide etária traz de significado de objetivo? Ele é um gráfico que ele vai mostrar para a gente como que está a média dessa população. Ou seja, se é uma população que apresenta mais número de adultos idosos, se é uma população que apresenta mais jovens. Na pirâmide eu consigo observar se a taxa de natalidade está muito alta, se já está mais controlada, se a mortalidade ainda está muito alta, se ela está mais controlada, a média de vida da população, tudo isso eu consigo ver na pirâmide etária. Então, só para a gente relembrar um pouco, cada retângulozinho desse aqui está se referindo a um grupo de idades. Então, o primeiro aqui, ó, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, tá? Então, cada retângulozinho está representando um grupo de idade, certo? Por que está dividido? Porque a parte das mulheres é a direita, a parte esquerda é a porcentagem de homens, por idade, certo? Por idade. Outra coisa que eu consigo observar, a média de vida da população, até
quanto tempo as pessoas vivem nesse determinado lugar, qual é a média de vida que se tem, qual é a expectativa de vida que se tem, tá? Então, a base da pirâmide até aos 19 anos, eu chamo de população de jovens. Dos 20 até os 59 anos de idade, é a população de adultos. Acima de 60, eu tenho a população de idosos. E aí entra a média de vida da população desse lugar, certo? Quanto mais estreito vai ser a base, menor será a população de jovens. Ou seja, está havendo um controle da natalidade, certo? Quando eu tenho o meio ainda um pouco mais alargado, eu tenho uma população de adultos predominando aqui nesse lugar. Quando eu chego no topo da pirâmide, aí eu já pego a população de idosos. O que eu tenho que observar aqui? A média de vida da população. Se a média de vida passa dos 80 anos, mostra que é um país que começa a apresentar uma qualidade de vida boa, tá? Então, se eu tenho uma média de vida abaixo dos 80, ele não tem uma qualidade de vida tão boa assim. Então, são estados, são países que têm que se observar quais são as deficiências que estão apresentando, para que as pessoas não possam viver mais tempo, tá? Geralmente, nessas pirâmides etárias, quando eu tenho uma média de vida acima dos 80 anos e quando eu tenho uma base da pirâmide mais estreita, é caracterizado como países desenvolvidos, que têm uma economia mais desenvolvida. Os países desenvolvidos geralmente têm uma qualidade de vida bem alta, muito alta. Então isso faz com que as pessoas consigam viver mais tempo. Os salários são melhores, a qualidade da alimentação, acesso à alimentação, acesso à saúde acaba se destacando nesses países, tá? Quando eu tenho uma média de vida abaixo dos 80 anos, eu tenho uma base ainda muito larga de natalidade, eu vou ter um país de mais jovens. E aí começa a me mostrar que é um país que está em desenvolvimento ou é um país pobre. Então mostra que precisa melhorar ainda a qualidade de vida. Se eu tenho uma média de vida mais baixa, eu preciso melhorar essa qualidade de vida. Então esses países, esses estados têm que rever os seus projetos, a distribuição de renda dessas famílias, para que essas famílias possam viver mais tempo. Quanto mais tempo for a média de vida da população, melhor é a qualidade de vida daquele lugar, certo? Então, a pirâmide, a gente consegue fazer essa análise da taxa de natalidade, de mortalidade, se é um país mais de jovens, se é um país mais de adultos e idosos, como que está essa média de vida, para que eu possa conseguir entender como está essa qualidade de vida. É extremamente importante eu ter essa preocupação. Quando a gente viu sobre as teorias demográficas, que todas as três, a preocupação era voltada ao grande crescimento populacional que estava havendo, ter o controle disso. Quanto mais o país controla, mais ele vai melhorando no aspecto social, né? Então não vai ter tantas deficiências, não vai ter tantos problemas sociais. E a qualidade de vida vai melhorando, dando oportunidade de escola, de escolaridade também, dando oportunidade de emprego, salários mais adequados. Então vai melhorando, tá? Então isso é para a gente, essas pirâmides fazem com que a gente faça uma análise de como estão esses países, tá? E os estados rever a sua conduta, né? Certo? Aqui eu coloquei, quando é um país de jovens, quando eu tenho a base vai de 0 a 19 anos, se essa base está muito larga, a população se caracteriza de jovens, tá? Dos 20 aos 59 anos já caracteriza a população de adultos e acima de 60 anos a população de idosos. E aí, nesse caso da pirâmide, como eu falei, eu tenho que analisar a média de vida, para ver se é uma média de vida mais alta. E aí eu consigo identificar se é um país mais desenvolvido ou não, tá? Então é isso que ele apresenta para vocês nesse capítulo 2, tá? Em relação aos índices populacionais, ok? Nessa semana, bem provável que a gente tenha live, e na live a gente pode estar tirando dúvidas desse assunto também, tá? Mas tem o Clipe Escola, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, eu disponibilizei todos os meios de comunicação para que vocês possam estar tirando a dúvida com a professora, tá? Recomendo que façam uma leitura desse assunto. Como eu falei, não é um assunto difícil, é bem tranquilo, mas façam uma releitura
esse assunto agora em casa, tá bom? E espero na próxima aula vocês para um novo conteúdo, certo? Um grande beijo!